bem-vindos. Vamos direto ao ponto. Inglaterra, segunda metade do século XVII. É uma época eletrizante. Muito. De um lado, o rei Charles II tentando, firmar a autoridade dele. E do outro, um parlamento cada vez mais decidido a frear esse poder. Exato. E ainda soma isso a sombra constante da França, do Luís XIV, com sua influência e, claro, seu dinheiro. E o fator religioso que era quase palpável. Ansiedade, né? Principalmente sobre a sucessão. Sim, porque o herdeiro direto, o James, Duque de York, era católico declarado. O que para muita gente na Inglaterra era, assim, impensável. Um gatilho para a crise. É um caldeirão político e religioso fervendo. E a nossa base para essa conversa hoje é o volume 4 da História da Inglaterra, do Leopold von Ranke. Um clássico. Sim, um trabalho fundamental que pega justamente esses anos decisivos, de 1675 em diante. O finalzinho do reinado do Charles II e o começo do James II. A gente vai focar nos livros 16 a 18. E a ideia aqui é tentar, desemaranhar essa rede complexa. Não era uma monarquia tipo a francesa absoluta. Nem uma república. Era um campo de batalha mesmo, né? Sobre onde terminava o poder do rei e onde começava do parlamento. E é aí que surgem os partidos Whig e Tory. Vem a crise da exclusão por causa do James. E o papel das potências estrangeiras, sempre ali, né? Mexendo os pauzinhos. Tudo isso preparou o terreno para o que viria depois. Eventos cruciais. Então vamos lá. Como é que estava o cenário em 1675, para começar? Olha, o grande nó em 75 era justamente essa definição de limites. O que podia o rei, o que podia o parlamento. E o Charles II tinha a visão dele, claro. Tinha. Ele se via com direitos históricos, prerrogativas da coroa. Demitir ministros quando quisesse sem dar satisfação. Controlar o dinheiro público, ele mesmo queria julgar as contas, é isso? Exatamente, julgar ele mesmo as contas. E, talvez o mais importante, poder chamar e dissolver o parlamento conforme a conveniência dele, sem essa obrigação de convocar todo ano. Do outro lado, o parlamento. Bom, a visão era bem oposta. Completamente. Eles exigiam que os ministros respondessem perante eles, não só o rei. Faz sentido. E queriam controlar como o dinheiro que eles mesmos aprovavam era gasto. Sim. E a ideia de convocações regulares do parlamento era vista como essencial, né? Para a voz da nação ser ouvida, ou, pelo menos, a voz dos proprietários de terra representados ali. Era um choque direto de visões sobre como governar a Inglaterra. E aí entra um jogador externo de peso, Luís XIV, o Rei Sol. Com seus famosos subsídios secretos. Isso. Esse dinheiro francês dava uma margem para o Charles II, sabe? Uma liberdade perigosa. Perigosa porque ele podia governar mais tempo sem impedir verba para o parlamento. Exatamente. E essa dependência da França, claro, era vista com muita suspeita. Alimentava todo tipo de teoria sobre as intenções do rei, o medo da influência católica. E a religião era o ponto nevrálgico mesmo. A igreja anglicana era oficial, mas... Mas tinha os católicos e os chamados dissenters, protestantes fora da igreja anglicana, tipo presbiterianos, batistas. Que eram vistos com desconfiança pelo poder estabelecido, né? Sofriam restrições. Sim, e o epicentro de tudo isso era o James, o Duque de York. Herdeiro direto, católico fervoroso. A possibilidade dele virar rei era uma ameaça existencial para o protestantismo inglês, na visão de muitos. E esse medo vai ser o combustível para muita crise que a gente vai ver. É nesse clima que entra em cena o Conde de Dunby, Thomas Osborne. Isso. Em 1675, ele vira Lorde Tesoureiro. E ele chega com um plano. Uma estratégia bem clara. Qual era a ideia dele? Fortalecer a coroa. Como? Unindo os interesses do rei com os da igreja anglicana e os da pequena nobreza rural, a gentry. Aqueles proprietários de terras importantes, sem título nobre, mas com muita influência local. Exatamente. A espinha dorsal do apoio à monarquia no campo. Dunby queria criar uma base de apoio leal, tradicionalista, para o rei. E uma das primeiras grandes jogadas dele foi aquele Test Act, em 75. Uma proposta ousada. Exigia um juramento.
de não resistência ao rei e de conformidade com a Igreja Anglicana. Na prática, o objetivo era bem claro, né? Claríssimo, tirar católicos e dissenters dos cargos públicos e, crucialmente, do parlamento, fechar o círculo do poder nos anglicanos leais. Mas essa estratégia de se aliar tão forte com a Igreja Anglicana não era arriscada? Considerando o número de dissenters, a desconfiança geral? Era muito arriscada. E a reação veio na hora. Na Câmara dos Lordes foi fortíssima. Quem liderou a oposição? Lordes como Shaftesbury, o Duque de Buckingham, eles rejeitavam essa ideia de obediência passiva ao rei e se alinharam com os dissenters, os presbiterianos. Já vemos aí a semente do Partido Whig. Totalmente. Figuras como Lord Hollis, um veterano da oposição, já articulavam essa resistência. Diziam que o projeto feria direitos, feria a própria ideia de uma monarquia constitucional. E enquanto esse debate pegava fogo, o Charles II usava as ferramentas que tinha. Exato. Prorrogação do parlamento, suspender as sessões quando a coisa apertava. Teve uma prorrogação bem longa nesse período, né? Longuíssima, 15 meses. Entre 1675 e 1677. Imagina a tensão política acumulando por 1 ano e 3 meses, sem o parlamento funcionando. Um vácuo perigoso. E nos bastidores, o dinheiro francês continuava entrando. Continuava, negociações secretas com Luís XIV para garantir a neutralidade inglesa e, claro, diminuir a dependência do parlamento. E Ranke menciona que outros países também tentavam influenciar, né? Sim, interessante isso. Holandeses, espanhóis, embaixadores em Londres tentando ganhar apoio no parlamento, às vezes até com suborno mesmo, para suas agendas anti-francesas. O parlamento era um palco de disputa internacional. Quando o parlamento finalmente voltou, em 1677, a primeira coisa foi questionar essa prorrogação gigante. Claro, Buckingham chegou a dizer que era ilegal, que o parlamento estava na prática dissolvido. E a resposta da coroa? Dura, Buckingham, Shaftesbury, outros lordes da oposição foram presos na Torre de Londres. Elsa. Mesmo assim, a sessão de 77 foi tensa. Muito tensa. O parlamento até liberou uma grana para a Marinha, 600 mil libras, era bastante. Mas, de novo, tentaram amarrar o dinheiro. Como assim? Vincular a receita da alfândega a esse gasto específico. Uma tentativa clara de controlar mais as finanças do rei. E tentaram mexer na questão religiosa de novo. Tentaram. Aprovar leis para assegurar a religião protestante. Limitar o poder do rei em nomeações na igreja, já pensando num futuro rei católico. E o rei? Imagino que não gostou nada disso. Não gostou. Viu como intromissão na política externa, nas prerrogativas dele. Resultado? Suspendeu o parlamento de novo. Esse ciclo vicioso. Convoca, conflito, suspende, parecia norma. Parecia, mas a pressão antifrancesa não parava de crescer, dentro e fora do país. E aí, em 1677, Charles II faz uma jogada. Interessante. Qual? Pressionado pela opinião pública, talvez vendo uma chance estratégica, ele se reaproxima de Guilherme de Orange. O sobrinho e genro dele. Casado com a Maria, filha do James. Ele mesmo, e protestante. O casamento deles, aliás, tinha sido recente. Ah, o famoso casamento de Guilherme e Maria, em novembro de 77. Um lance de mestre na política das dinastias, né? Sem dúvida. Foi visto como uma garantia contra a França, um aceno para a oposição protestante aqui na Inglaterra. Afinal, a Maria era a próxima na linha de sucessão depois do pai. Uma tentativa de acalmar os ânimos, talvez? Com certeza tinha esse objetivo. E isso levou ao Tratado Anglo-Holandês, em janeiro de 1678. Uma aliança formal contra a França. Isso, para forçar a paz na Europa. E o parlamento, que estava super antifrancês, adorou a ideia. Votou 1 milhão de libras, autorizou tropas para uma possível guerra. Parecia uma virada total na política externa. Parecia, mas a gente sabe que a política dessa época era cheia de duplicidade. Exato. Enquanto a Inglaterra mandava tropas para Flandres, se preparando para a guerra, Luís XIV vai lá e toma Ghent, uma cidade importante. Um balde de água fria na aliança. Total. E aí entra em cena uma figura-chave nas sombras, o embaixador francês em Londres, Barillon.
Ah, esse nome aparece bastante. Um operador político muito hábil. Ele continuava negociando secretamente com Charles II, oferecendo mais dinheiro francês em troca de neutralidade ou, melhor ainda, dissolução do parlamento. Mas o mais surpreendente é que ele também falava com a oposição, né? Isso é que é incrível. E revela o nível do desespero da oposição. Barrowin estava em contato direto com líderes Whigs. Peraí. A oposição, que era publicamente contra a França, negociando com o embaixador francês? Qual a lógica disso? Parece contraditório, né? Mas para eles fazia sentido na realpolitik da época. Figuras como Lord Russell, Lord Hollis. Eles viam Luís XIV não como um aliado, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para pressionar o Charles II, para conseguir a dissolução daquele parlamento que eles achavam muito pró-Denby e principalmente para enfraquecer a posição do Duque de York como herdeiro. Chegaram a pedir ajuda francesa para isso? Chegaram a pedir garantias francesas para proteger as liberdades parlamentares caso eles ajudassem a derrubar a política do Denby. É fascinante, usando o inimigo externo para a luta interna. É bom notar que o Russell pelo menos recusou dinheiro francês diretamente, mas as conversas existiram. Sim, as conversas aconteceram. Um jogo de espelhos inacreditável. Então, enquanto a paz era negociada lá em Nijmegen, em 1678, todos esses fios estavam sendo puxados nos bastidores em Londres. Exatamente. Charles II pegando dinheiro francês, a oposição flertando com a França para derrubar Denby e o Duque de York. Que confusão. E a paz de Nijmegen foi assinada entre agosto e setembro de 78, mas sob um clima de desconfiança geral. Teve até batalha depois da assinatura da paz. Como assim? Batalha de Saint-Denis, tropas inglesas sob comando holandês lutando contra os franceses depois do tratado assinado. Uma loucura. E no fim, quem saiu ganhando? A França consolidou ganhos territoriais. A aliança anglo-holandesa não deu muito certo. E o Barillon saiu fortalecido com contatos na corte e na oposição. Um mestre da intriga. E é nesse clima, carregado de intriga, de medo do catolicismo, que explode a conspiração papista, o Popish Plot, em agosto de 78. E tudo começa com uma figura, digamos, pitoresca. Titus Oates. Ah, o Titus Oates, famoso. Famoso e, bom, um mentiroso de carteirinha. Ex-clérigo anglicano, passou por seminários jesuítas, uma figura complexa. E qual era a história dele? Uma história bombástica. Uma enorme conspiração jesuíta para matar Charles II, botar o irmão católico James no trono e ainda promover um massacre de protestantes. Nossa, e as pessoas acreditaram nisso? As alegações eram sensacionalistas, quase todas inventadas, como se soube depois. Oates já tinha histórico de mentir sob juramento, mas caiu num terreno fértil. Exatamente. A paranoia anticatólica na Inglaterra era muito forte. O medo do papismo era visceral. E aí aconteceu algo que transformou a desconfiança em pânico total. O assassinato do Sir Edmund Barry Godfrey. Isso. Godfrey era um magistrado conhecido, respeitado. Ele tinha recebido o primeiro depoimento do Oates. E aí o corpo dele aparece em circunstâncias bem suspeitas. E nunca se soube quem matou. Até hoje é um mistério. Mas na hora, a culpa caiu direto nos católicos. Foi a faísca que incendiou tudo. E aí virou histeria nacional. Histeria total. Leis anticatólicas aprovadas às pressas, jesuítas caçados, executados com base em testemunhos duvidosos. O parlamento entrou em modo de investigação frenética. E a oposição política, Shaftesbury e companhia, viram uma oportunidade aí? Viram a arma perfeita. Shaftesbury, muito astuto, canalizou esse pânico popular de forma brilhante. O primeiro alvo claro foi o Denby, o Lorde Tesoureiro. Que já estava enfraquecido por causa das ligações com a França. Exato. A queda dele foi arquitetada por um ex-embaixador na França, Ralph Montagu, que tinha contas a acertar com Denby. E o que ele fez? Vazou cartas comprometedoras do Denby negociando subsídios franceses em troca de favores do rei ao parlamento, tipo dissolução. Denby disse que cumpria ordens do rei, mas
A revelação foi devastadora. Demolidora. Os comuns votaram pelo impeachment dele por alta traição. E para salvar o Denby, e principalmente para proteger o irmão James, que era o alvo final dessa fúria toda, Charles II tomou uma medida drástica em janeiro de 1679. Dissolveu o parlamento. o fim do Parlamento Cavaleiro. Aquele que durava desde 1660. Exato. 18 anos. Foi o fim de uma era e um mergulho de cabeça na crise política. A dissolução forçou eleições gerais, as primeiras em 18 anos. E o resultado? E anti-francês dominou. O novo parlamento, que se reuniu em março de 79, era abertamente hostil à corte. A pressão era tanta que o rei mandou o irmão James pro exílio, para Bruxelas. Sim. E o Denby, apesar das tentativas do rei de protegê-lo, acabou preso na Torre de Londres. Vendo a coisa ficar feia, Charles II tentou uma conciliação. Tentou. Reformou o conselho privado, chamou líderes whigs importantes, tipo o próprio Shaftesbury, que virou presidente do conselho. Foi uma ideia do diplomata Sir William Temple, e o rei chegou a oferecer alguma coisa concreta sobre a sucessão. Chegou. Propôs um pacote de limitações. Se o James virasse rei, os poderes dele seriam restritos, especialmente em nomeações religiosas e militares. Mas a Câmara dos Comuns, dominada pelos whigs, aceitou. Não, nada de meio termo para eles. Queriam a exclusão total do James da linha de sucessão. O Exclusion Bill, o projeto de lei da exclusão, passou fácil nos comuns. E o Shaftesbury já tinha um plano B, o Duque de Monmouth. Já. Promoveu Monmouth, filho ilegítimo do rei, mas protestante, como alternativa. Isso criou até divisões na oposição, mas mostra o quão radical o Shaftesbury estava ficando. E para impedir que o projeto passasse nos Lords, o rei fez o quê? Usou a arma de sempre. Prorrogou e depois dissolveu o parlamento de novo, em maio de 79. Durou pouquíssimo tempo, mas foi explosivo. Curioso que nesse meio tempo aprovaram o Habeas Corpus Act, Um detalhe importantíssimo. No último dia dessa sessão caótica, conseguiram aprovar essa lei fundamental, que protege contra prisões arbitrárias, exige acusação formal, um legado de liberdade civil vindo de um parlamento obcecado com a exclusão. Quem diria? Depois veio um período sem parlamento, entre 79 e 80. Como foi? Tenso. O pânico da conspiração papista continuava. Mas começaram a surgir dúvidas. Sobre os acusadores? Sim, o médico da rainha, Wakeman, foi absolvido. Outra trama, o MeToo Plot, foi desmascarada. Mas o estrago político já estava feito, E tiveram novas eleições nesse meio tempo. Tiveram, e reforçaram ainda mais a maioria Whig nos Commons. A agitação popular cresceu muito. Foi aí que surgiram os petitioners e aborers. Exatamente. Petições circulavam exigindo que o rei convocasse o parlamento logo. Eram os petitioners. E os que apoiavam o rei em adiar e repudiavam as petições eram os aborers. As bases dos partidos Whig e Tory se solidificando ali? Claramente. Whigs como petitioners e Tories como aborers. E o Duque de Monmouth, o Duque protestante. Ganhar popularidade. Mas aí o rei ficou muito doente em 79. E chamaram o James de volta. Às pressas. O rei melhorou, aí o James foi exilado de novo para a Escócia dessa vez. Mas o Monmouth também teve que sair do país. E o Shaftesbury? Foi demitido do conselho. A tentativa de conciliação tinha ido por água abaixo. O choque com o rei era total. Até que, finalmente, em outubro de 1680, o rei convoca o parlamento de novo. O segundo parlamento da exclusão. E, sem surpresa nenhuma, o projeto de lei da exclusão voltou com tudo. Passou voando na Câmara dos Comuns em novembro. E a batalha final seria na Câmara dos Lordes. Todos os olhos se voltaram para lá. O debate nos Lordes, em 15 de novembro de 1680, é um momento histórico. E quem foi a figura-chave contra a exclusão? Contra a exclusão. Qual era o argumento dele? O princípio do direito hereditário. Mudar a sucessão, ele dizia, abriria um precedente perigosíssimo. Podia levar a outra guerra civil. A alternativa dele, limitações ainda mais severas a um rei católico, mas sem quebrar a linha de sucessão. E o discurso dele funcionou. Funcionou, junto com a pressão da coroa sobre os lordes, claro.
O projeto de lei da exclusão foi derrotado, 63 votos contra 30. Uma vitória enorme para o Charles II e para o James. Mas e os comuns? Ficaram furiosos, uma reação visceral. Recusaram aprovar qualquer dinheiro, especialmente para a guarnição de Tanger, que estava sob ataque. Partiram para ataques pessoais. Sim, contra o Halifax, contra outros lordes que votaram contra a exclusão. A tensão entre as duas casas do parlamento e entre o parlamento e o rei chegou ao máximo. O impasse era total. E é nesse ponto de tensão máxima, com o futuro da monarquia na berlinda, que a gente encerra essa análise de hoje, seguindo o ranking. Exato. Vimos essa luta constante, né? Um rei buscando mais poder, usando o dinheiro francês, um parlamento defendendo seus direitos, o controle do dinheiro e, acima de tudo, a religião protestante. Vimos como a sucessão católica do James virou o centro de tudo, explorada pelas facções que estavam nascendo, os Whigs e os Tories. Os Whigs forçando a exclusão com Shaftesbury na liderança, os Tories começando a se organizar em defesa da coroa, da hereditariedade, e as intrigas internacionais sempre ali, França, Holanda. E a derrota da exclusão em 1680. Foi uma vitória para o Charles II, sem dúvida. Manteve o irmão na linha de sucessão. Foi. Uma vitória tática importante para os Stuart, mas, e aqui fica a nossa reflexão final, né? Qual seria? Ao impedir uma solução parlamentar para a crise da sucessão, mesmo uma solução radical como a exclusão, será que essa vitória não foi só um adiamento do confronto inevitável? Interessante. Quer dizer, ao manter o James ali firme no caminho para o trono, contra a vontade de tanta gente. Exato, contra a vontade expressa de boa parte da nação, do parlamento. Será que não se estava, ironicamente, abrindo o caminho para a Revolução Gloriosa? Que aconteceu poucos anos depois, justamente no reinado do James II. O que essa recusa em ceder em 1680 significou para o futuro da monarquia e do parlamento inglês? Fica aí a pergunta no ar.